Piores trabalhos da guerra, edição Vietnã. A Guerra do Vietnã durou décadas, com os norte-vietnamitas enfrentando o Vietnã do Sul, os Estados Unidos e outros aliados em uma longa guerra de guerrilha. Os combates se espalharam pelas selvas, no ar e até mesmo no subsolo, enquanto ambos os lados disputavam a supremacia. Durante esse conflito prolongado, alguns dos que lutaram lá se encontraram em situações mais mortais, mais aterrorizantes ou simplesmente mais desagradáveis do que as enfrentadas por soldados que lutavam em outros lugares. O Rato de Túnel e a Guerra em Tunis. As forças levemente armadas do Vietcong não conseguiam igualar o poder de fogo que os americanos tinham à disposição, então adotaram um estilo de guerra de guerrilha, atacando alvos vulneráveis antes de desaparecerem novamente na selva sem deixar rastros. Descobriu-se que o Vietcong e o exército do Vietnã do Norte usavam extensivamente túneis subterrâneos, alguns cobrindo distritos inteiros. Grandes forças podiam ser movimentadas de um lado para o outro no subsolo completamente sem serem detectadas. Esses complexos subterrâneos tinham alojamentos, instalações médicas, depósitos, cozinhas e outros espaços para tornar a vida no subsolo mais suportável, apesar das condições ainda serem miseráveis. O ar era estagnado, a comida apodrecia rapidamente devido à umidade, e havia pragas constantes de ratos, aranhas, cobras e outras pragas que faziam dos túneis seu lar. Corpos eram recuperados do campo de batalha e escondidos no subsolo para evitar que os americanos tivessem uma contagem exata de mortos, deixando um forte odor enquanto apodreciam no solo úmido. Os túneis eram envoltos em escuridão, sendo iluminados por velas, ou, ocasionalmente, por luz elétrica alimentada por dínamos de bicicleta. Quando as forças americanas descobriram os complexos de túneis pela primeira vez, eles eram numerosos demais para simplesmente serem destruídos, já que podiam ter várias entradas a quilômetros de distância e, de qualquer forma, as informações encontradas neles eram valiosas demais para simplesmente destruir tudo. Uma unidade especializada foi criada e treinada para enfrentar essa nova ameaça, chamada Ratos de Túnel. Armados com uma pistola calibre 45, uma lanterna e uma coragem incrível, esses homens enfrentaram o inimigo nos apertados espaços subterrâneos. Homens de menor estatura, os ratos de túnel rastejavam por espaços escuros e claustrofóbicos em missões solo de busca e destruição. Os perigos eram muitos e constantes. Estacas Rundi e fios de tropeço ligados a granadas ou outros explosivos estavam espalhados aleatoriamente. Os Vietcongs esperavam pacientemente em um canto apertado com uma faca, baioneta ou até mesmo um garrote, prontos para atacar ou estrangular um rato desavisado tateando na escuridão. As missões duravam horas e focavam na coleta de informações e sabotagem de suprimentos antes do retorno à superfície. O combate em espaços confinados era brutal, combatentes muitas vezes trocando armas de fogo por facas e baionetas na pouca luz. Após cumprirem suas missões, os ratos de túnel saíam levando documentos, armas capturadas e às vezes prisioneiros. Os homens assobiavam Dixie antes de surgir, mostrando que eram americanos, pois figuras cobertas de lama saindo da escuridão podiam ser confundidas com inimigos. Infiltradores Vietcongs. Em 1968 ficou claro para os Vietcongs que não poderia haver vitória contra o poder avassalador dos Estados Unidos em um conflito militar direto. O objetivo deles era aproveitar a crescente impopularidade da guerra nos Estados Unidos e buscar uma vitória política. Para isso, os Vietcongs criaram um plano ousado que abalaria a confiança no esforço de guerra americano e sul-vietnamita. Chamado de Ofensiva do Tet, pois coincidiu com a celebração do feriado de Tet, ou Ano Novo Lunar, uma época em que as hostilidades tradicionalmente diminuíam. A inteligência relatou por meses o acúmulo de forças Vietcongs e do exército do Vietnã do Norte, mas ninguém sabia sua dimensão ou escala. Em 30 de janeiro de 1968, elas foram desencadeadas. 84 mil combatentes comunistas atacaram centenas de alvos em todo o Vietnã do Sul, desde a antiga cidade de Hue até postos avançados como Khe Sanh. No entanto, a maior parte da atenção foi direcionada à capital Saigon, e mais importante ainda, à própria embaixada americana. No início da manhã de 31 de janeiro de 1968, sapadores Vietcongs do batalhão C-10 lançaram um ataque à embaixada. Embora pegos de surpresa, os policiais militares ali estacionados entraram em confronto com os infiltrados e conseguiram fechar o portão principal. Sem se intimidar, os Vietcongs abriram um buraco na parede externa do complexo com uma carga explosiva e invadiram, mas seus líderes foram logo mortos e o ataque perdeu força. 2 foguetes RPG foram disparados, ferindo um fuzileiro naval e removendo o selo dos Estados Unidos da parede, mas não causaram mais danos.
Os infiltrados trocaram tiros com os guardas da embaixada até a chegada dos reforços dos Estados Unidos. Os atacantes remanescentes foram mortos ou capturados, mas levou quase 6 horas após o ataque inicial para o local ser considerado seguro. Militarmente, o ataque à embaixada e o restante da ofensiva do Tet foram um desastre. Os ataques foram repelidos e o Vietcong sofreu baixas enormes, das quais nunca se recuperaria totalmente, mas esse não era o objetivo. O terreno da embaixada mal fora declarado seguro quando um exército de repórteres invadiu o local, registrando em vídeo e fotos as evidências do ocorrido. Imagens enviadas à América mostravam soldados inimigos mortos próximos ao prédio principal, oficiais americanos feridos e ensanguentados, e o pátio antissímbolo da presença americana na região, coberto de fumaça e destroços, tão flagrantemente violado. O movimento anti-guerra cresceu e a guerra passou a ser considerada impossível de vencer. Os infiltradores que atacaram a embaixada e outros alvos sabiam que estavam em uma missão suicida, mas a aceitaram, acreditando que seu sacrifício traria vitória ao seu lado. Quem pulverizava o agente laranja? As densas selvas do Sudeste Asiático eram ideais para as forças levemente armadas do exército do Vietnã do Norte e do Vietcong travarem sua guerra de guerrilha contra o exército americano. Frustrados com a capacidade do inimigo de se esconder na selva e desaparecer sem deixar rastros, os estrategistas militares americanos decidiram utilizar o desfolhante químico Agente Laranja, que se tornou um dos atos mais controversos da guerra. Outros métodos para limpar as florestas do Vietnã foram tentados, incluindo o uso de napalm para criar incêndios, mas as condições úmidas impediam que o fogo se espalhasse de forma eficaz, além do uso de tratores e bombardeios. Mas esses métodos eram lentos e caros. Outros desfolhantes químicos, como os agentes branco e roxo, foram testados, mas nenhum teve uso tão amplo quanto o agente laranja. Isso podia ser aplicado manualmente no solo, mas geralmente era lançado por aviões cargueiros C-123 Provider com barras de pulverização especiais para a dispersão do produto químico. Para garantir a concentração do desfolhante, grandes aviões precisavam voar baixo, tornando-se vulneráveis ao fogo vindo do solo. Muitas vezes, as aeronaves eram escoltadas por F-4 Phantom que enfrentavam o inimigo enquanto o líquido era pulverizado. O uso do desfolhante se tornou controverso desde o início. A Convenção de Genebra proíbe armas químicas em guerras, mas os Estados Unidos discordaram, alegando que o agente laranja seria usado apenas contra a vegetação e já era utilizado domesticamente para controlar plantas. Ao longo da guerra, mais de 19 milhões de galões de agente laranja foram espalhados por 6 milhões de acres de terra no Sudeste Asiático, causando danos ambientais devastadores e eliminando toda a vida vegetal exposta a ele. O mais preocupante, porém, foi o impacto na saúde humana, pois o agente laranja contém dioxina, subproduto de sua fabricação. Durante a guerra, testes laboratoriais com camundongos indicaram aumento de defeitos congênitos, abortos espontâneos e natimortos. A dioxina é um agente cancerígeno, e os herbicidas usados no Vietnã tinham o dobro da dioxina em relação aos usados domesticamente. O agente laranja pode contaminar o solo por anos após ser pulverizado, infiltrando-se e acumulando-se nos corpos das pessoas da região, transmitindo seus efeitos às gerações futuras. Alega-se que até 2 milhões de vietnamitas sofrem com as consequências do agente laranja, embora isso seja contestado. Após a guerra, muitos estudos analisaram os efeitos do agente laranja a curto e longo prazo, gerando controvérsias. Não se sabe se as condições médicas dos expostos ao agente laranja são causadas pelo herbicida ou por outros fatores, como estilo de vida. Sem admitir responsabilidade, diversas empresas que produziram o agente laranja pagaram uma indenização de 180 milhões de dólares em 1984 a veteranos que alegavam problemas médicos causados pelo desfolhante. Número 4. A patrulha de reconhecimento de longo alcance. A coleta de informações é fundamental, mas muitas vezes negligenciada em conflitos. Durante a Guerra do Vietnã, estrategistas americanos precisavam de informações constantes sobre as ações do VC e do NVA para enfrentá-los. Uma maneira de fazer isso era usando patrulhas de reconhecimento de longo alcance, ou LRRP. As LUPs eram patrulhas formadas por pequenas equipes que se infiltravam no território inimigo. Sua principal missão era coletar informações, registrando localização e movimento do inimigo, geralmente em trilhas conhecidas. Eles capturavam prisioneiros para interrogatório e emboscavam pequenos destacamentos inimigos. Após um confronto bem-sucedido, eles recolhiam armas e documentos antes de seguir para a extração. As missões do LRRP eram difíceis e perigosas.
Por ser uma tarefa específica, o grupo era de cerca de 6 homens com pouco poder de fogo, dependendo de furtividade e criatividade para suas missões. Como eles estavam dentro do território inimigo, o menor ruído poderia entregar sua posição, então eles abriam mão dos equipamentos de proteção pesados, como coletes à prova de estilhaços e capacetes de aço fornecidos a outras tropas, substituindo por chapéus leves e uniformes de combate. Folhagem mexida, pegadas e outras marcas podiam levar à descoberta. Se encontrados, 6 homens armados teriam que conter muitos soldados inimigos até a chegada de ajuda. Os LURPS operavam fora do alcance das bases de artilharia aliadas, o que significava que o único apoio seria de aeronaves acionadas às pressas, que podiam estar a vários minutos de distância, uma eternidade no campo de batalha. Eles quase sempre estavam em desvantagem numérica. Se uma evacuação médica fosse necessária, ela quase sempre acontecia sob fogo inimigo, que precisava ser suprimido antes do pouso do helicóptero para evacuar feridos. Era preciso um tipo especial de homem para participar desse tipo de trabalho. Pessoas autossuficientes que se davam bem em situações perigosas e estavam dispostas a operar em pequenos grupos autossuficientes, longe de segurança e proteção. A guerra no Vietnã foi um conflito conhecido por sua natureza brutal. Lutando na selva, no ar ou no subsolo, alguns trabalhos eram mais perigosos ou miseráveis para quem precisava suportá-los. Apesar das circunstâncias, essas tarefas foram realizadas com coragem, determinação e garra.